Acredito que todos conhecem a celebração da vitória de Arnold Schwarzenegger após conquistar o título de Mr. Olímpia em 1975. Em um documentário repleto de momentos marcantes, Pumping Iron apresentou uma cena relacionada à maconha e ao fisiculturismo. Tivemos a chance de presenciar o icônico Carvalho Austríaco fumando um cigarro de maconha, comendo frango frito e vestindo sua camiseta Arnold is número 1, enquanto celebrava sua vitória. A presença de uma figura tão renomada fumando um baseado fez emergir a ideia de uma conexão significativa entre o fisiculturismo e a maconha. Uma conclusão que podemos tirar é que o frango frito que Arnold saboreou naquela noite, sem dúvidas, foi um dos melhores de sua vida. Outra questão que se apresenta é: qual é o efeito da maconha no desenvolvimento muscular? É aliada ou vilã? Bom, é exatamente isso que vou te contar. Se você curte meu trabalho e quer manter esse canal ativo e de forma independente, considere se tornar membro. E se você é novo por aqui, não perde tempo e já se inscreve aqui no canal. A maconha é uma planta que contém compostos conhecidos como canabinoides. Embora o THC seja reconhecido como o principal componente psicoativo, a cannabis contém centenas de substâncias químicas potencialmente biologicamente ativas, algumas das quais podem ter efeitos sinérgicos, enquanto outras produzem efeitos psicotrópicos menos intensos, incluindo o canabidiol. A ação da cannabis ocorre por meio de sua interação com dois tipos de receptores localizados nas membranas celulares. Esses receptores canabinoides foram nomeados em referência à planta e são denominados de primeiro receptor de canabinoides, o CB1, e o segundo receptor de canabinoides, o CB2. O CB1 é responsável pelos efeitos imediatos e psicoativos da cannabis, enquanto o CB2 está associado aos efeitos de longo prazo e anti-inflamatórios. O uso contínuo de cannabis pode levar ao desenvolvimento de tolerância, o que significa que é necessário consumir mais maconha para alcançar o mesmo efeito. Esse fenômeno de tolerância ocorre devido a um processo chamado de internalização, no qual o receptor CB1 é recolhido para dentro da célula e não pode mais se ligar ao THC. A internalização não afeta apenas a tolerância à cannabis. Outros receptores que interagem com o CB1 também são internalizados junto com ele. Por exemplo, o receptor NMDA é internalizado juntamente com o CB1. Isso pode resultar em efeitos protetores contra a ansiedade e epilepsia, mas também está associado à perda temporária da memória que pode ocorrer após o uso de cannabis. Quanto aos efeitos da maconha no desempenho atlético, a criação da Agência Mundial Antidoping e a subsequente penalização de atletas pelo uso de cannabis tem estimulado uma investigação mais profunda sobre como a cannabis afeta o desempenho atlético. O uso da maconha tem aumentado consideravelmente, em grande parte devido à sua descriminalização. Apesar do aumento no uso, permanece incerto qual proporção de atletas faz o uso de cannabis e em que medida isso impacta o desempenho atlético e a recuperação. Evidências recentes sobre o uso entre atletas indicam que cerca de 25% deles afirmam ter utilizado no último ano. Com base nas informações disponíveis até o momento, a cannabis não parece ter efeito positivo no desempenho esportivo. Evidências recentes investigaram os efeitos crônicos do uso em parâmetros fisiológicos do desempenho atlético, a fim de determinar se o consumo crônico de cannabis afeta negativamente o desempenho atlético, melhora o desempenho potencialmente por meio de uma recuperação aprimorada ou não tem efeito nenhum. Essa revisão sistemática abrangeu estudos transversais, longitudinais e de intervenção até janeiro de 2020, avaliando os impactos do consumo de cannabis e resultados relacionados ao desempenho esportivo, como VO2 máximo e capacidade de trabalho. Em todos os estudos, não foi observada diferença significativa entre usuários de cannabis e não usuários em relação à capacidade de trabalho, aptidão cardiorrespiratória, outras medidas pulmonares, medida de força e resistência e percepção de esforço ou pressão arterial. Uma revisão sistemática mais recente investigou os efeitos agudos do consumo de cannabis e mostrou que seu uso antes do exercício leva a uma diminuição no desempenho, ou seja, uma redução na capacidade
capacidade de manter o esforço na capacidade física, também em respostas fisiológicas indesejadas, como o aumento da frequência cardíaca e respiratória, assim como da demanda de oxigênio do miocárdio, e também em efeitos neurológicos sobre o equilíbrio. Com base nos dados relativos aos efeitos agudos, o consumo de cannabis pode prejudicar o desempenho durante o exercício e, portanto, não atua como um agente de melhoria do desempenho esportivo, contrariando crenças populares. Portanto, o consumo de maconha antes do exercício deve ser evitado para maximizar a performance nos esportes. Pesquisas em animais demonstraram que a cannabis influencia diversos processos endócrinos que afetam hormônios sexuais, bem como outros hormônios como a melatonina e o hormônio do crescimento. Além disso, os animais indicam que a cannabis está relacionada com a atrofia testicular, diminuição da libido e da função sexual. No entanto, vale ressaltar que até agora tais efeitos não foram observados em estudos humanos. Um estudo recente envolvendo mais de 1.500 homens em uma pesquisa de base populacional não encontrou diferenças significativas nos níveis de testosterona no sangue entre aqueles que já usaram maconha em algum momento de suas vidas e aqueles que nunca a utilizaram. No entanto, observou-se que as concentrações de testosterona eram mais elevadas em homens que haviam feito uso mais recente de maconha, especialmente entre aqueles com idades entre 18 e 29 anos. Outro estudo envolvendo mais de 1.200 homens jovens e saudáveis relatou um aumento nos níveis de testosterona em fumantes de maconha, de maneira semelhante ao que é observado em fumantes de tabaco. Uma revisão sistemática recente que abrangeu 15 estudos clínicos e 21 estudos em animais ou em condições de laboratório, ou seja, fora do organismo, concluiu que não havia uma relação significativa entre o consumo de maconha a longo prazo e a alteração dos hormônios do eixo hipotálamo e hipófise testicular. Apesar dessas informações conflitantes e contraditórias, é plausível considerar um mecanismo central de inibição do THC, uma vez que foi comprovada a presença de receptores CB1 tanto na hipófise quanto no hipotálamo. Resumidamente, tanto os dados de modelos animais quanto em estudos em células indicam a presença de um efeito inibitório do THC sobre a testosterona. E uma dúvida pairou em minha mente: será que a maconha afeta os músculos? Sendo sincero, há uma escassez de estudos em seres humanos investigando os efeitos da maconha no crescimento muscular, mas algumas informações podem ser extraídas da literatura disponível. Nos últimos anos, tem havido considerável debate em torno da relação entre a maconha e o fisiculturismo. O foco principal desse debate está nos níveis de testosterona, apetite, recuperação muscular e desempenho, levantando a questão de que se a maconha poderia ou não auxiliar um praticante de musculação a alcançar seus objetivos. Um estudo recente examinou o impacto da administração aguda do canabidiol na sinalização molecular dos músculos esqueléticos após exercícios excêntricos. Os resultados indicaram que o efeito global sobre os níveis de proteínas nos músculos esqueléticos após o exercício foi modesto. Houve uma tendência do aumento na sinalização anabólica e, simultaneamente, uma diminuição na sinalização inflamatória com a administração do canabidiol. No entanto, essa pesquisa não conseguiu determinar se a redução nos marcadores inflamatórios resultou de um efeito direto do CBD nos músculos ou de um efeito indireto sobre as células inflamatórias. Um estudo subsequente investigou se a diminuição de uma inflamação e a tendência ao aumento do anabolismo em vivo foram resultado de uma ação direta nas células musculares. Os resultados demonstraram que o canabidiol não teve impacto na sinalização anabólica. Parece pouco provável que o CBD desempenhe um papel fisiológico direto na sinalização anabólica e inflamatória nos tecidos musculares esqueléticos. Ainda existe a possibilidade de que o canabidiol possa exercer efeitos diretos em vivo, por meio da modulação das células do sistema imunológico, interagem com os músculos esqueléticos ou causar alterações sistêmicas nas citocinas circulares e hormônios que afetam o sistema nervoso central, o sistema
imunológico e outros tecidos com atividade endócrina. Pesquisas futuras precisarão esclarecer se esses efeitos indiretos têm relevância clínica e se podem ser alcançados sem a necessidade de dosagens tóxicas do canabidiol. Há uma quantidade substancial de pesquisas dedicadas ao uso da cannabis no tratamento de espasmos musculares, conduzidas por cientistas que investigam terapias para a esclerose múltipla, uma condição autoimune que afeta o sistema nervoso. Os canabinoides extraídos da planta de maconha, assim como as formas sintéticas, são amplamente reconhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias. Além disso, os canabinoides têm demonstrado aliviar a espasticidade e a dor neuropática em pacientes com esclerose múltipla. Muitos atletas profissionais declararam utilizar a maconha ou CBD de cânhamo para otimizar o processo de recuperação. Adicionalmente, inúmeros atletas amadores e entusiastas do condicionamento físico afirmam recorrer à cannabis para auxiliar na recuperação. Eles argumentam que ela reduz a dor muscular, alivia a sensação de dor tardia e acelera a recuperação entre as sessões de treinamento. Embora haja uma escassez de pesquisas substanciais para explicar por que a cannabis pode ser benéfica na recuperação muscular, um estudo observacional recente com o propósito de avaliar a prevalência do uso de CBD em uma amostra significativa com mais de 500 jogadores profissionais de rugby, podemos dizer que essa pesquisa trouxe algumas pistas. Os resultados indicaram que mais de 25% de todos os atletas pesquisados já utilizaram ou continuam utilizando o CBD. As razões mais comuns citadas para o uso foram o alívio da dor e da recuperação, bem como a melhoria na qualidade do sono. Entretanto, uma vez que esse estudo se limitou a ser observacional, pesquisas futuras deverão investigar a eficácia da suplementação com CBD em relação a fatores que influenciam a recuperação, como dor muscular, inflamação e sono. De forma anedótica, pode-se inferir que a cannabis possa contribuir para a recuperação muscular devido aos seus efeitos anti-inflamatórios. É bem conhecido que os anti-inflamatórios não esteroides auxiliam na aceleração da recuperação muscular por meio de seus efeitos anti-inflamatórios. A hipótese de que a cannabis possui propriedades anti-inflamatórias é amplamente aceita na comunidade científica, e essa característica da cannabis pode ser um mecanismo subjacente ao motivo pela qual tantas pessoas relatam seus benefícios na recuperação muscular. A cannabis tem uma longa história de uso como um tratamento holístico para aliviar a dor, e ainda é considerada um dos tratamentos alternativos mais populares nesse contexto. Pessoas recorrem à cannabis para aliviar uma variedade de dores, incluindo dor nervosa, dor associada à artrite, dor resultante de lesões, desconforto nas articulações e dor muscular. Estudos de laboratório e ensaios clínicos sugerem que os canabinoides têm propriedades analgésicas, embora não esteja claro se as reduções percebidas na dor antes e depois do uso de cannabis estão relacionadas a fatores como dose, método de administração, conteúdo do fitocannabinoides, idade ou gênero do usuário. Uma investigação recente procurou determinar se a inalação de cannabis reduzia as avaliações autorrelatadas de dor, considerando também fatores como gênero do usuário, idade, método de uso, conteúdo de THC e CBD e dose de cannabis. Além disso, a pesquisa investigou se ocorria o desenvolvimento de tolerância aos efeitos analgésicos de cannabis com o tempo. Os resultados indicaram que a inalação de cannabis reduziu a gravidade da dor autorrelatada em aproximadamente de 42% a 49%. No entanto, observou-se que essas reduções parecem diminuir com o tempo, levando o paciente a usar doses mais altas, que sugere o desenvolvimento de tolerância analgésica com uso continuado. Embora os mecanismos exatos não tenham sido completamente esclarecidos, a suposição é que a cannabis alivia a dor muscular por meio de suas propriedades anti-inflamatórias. Alguns estudos também indicaram que a cannabis e o CBD podem ter um efeito regulador sobre o sistema endocannabinoide. Esse sistema desempenha um papel na regulação da sensação de dor no corpo. Para dar letras finais ao assunto, não podemos esquecer da famosa larica que a maconha dá. O aumento do apetite é um efeito colateral inevitável do consumo de maconha, o qual pode ter resultados tanto benéficos quanto prejudiciais, dependendo da autodisciplina do usuário. Em um cenário positivo, se o consumidor for capaz de planejar cuidadosamente sua alimentação e seguir diretrizes rigorosas, o aumento do apetite não representará necessariamente um problema. De fato, com planejamento
adequado, é possível aproveitar a fome aumentada para aumentar a ingestão de nutrientes. Por outro lado, se o usuário tem tendência à compulsão alimentar e consumir alimentos a balde, o resultado pode ser contraproducente. Lidar com impulsos alimentares já é um desafio por si só, e ter o apetite aguçado pode complicar ainda mais nessa luta. Outro ponto importante é o foco mental. A maconha, ocasionalmente, pode impactar a capacidade de concentração, tendo efeitos adversos na memória de curto prazo. Além disso, a sensação de relaxamento induzida pelo consumo da substância pode prejudicar o impulso mental e resultar naquela sensação de letargia despreocupada que alguns usuários experimentam. Essa interferência na clareza mental, por sua vez, afeta a concentração a longo prazo durante os treinos. Na academia, a última coisa que desejamos é sentirmos desmotivados e apáticos. A musculação requer dedicação e concentração para alcançar progressos consistentes. Me diz aí qual é a sua opinião sobre o uso da maconha. Você acha benéfico ou acredita que é perda de tempo? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também compartilhe para um amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo. E para descobrir como Arnold Schwarzenegger e Franco Columbo mudaram Hollywood para sempre, é só clicar no primeiro vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!